Noite, queridos e queridas, nos sintamos acolhidos, que a paz do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, o manto de nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva neste momento, e humildemente rogando a todos as boas vibrações, os bons pensamentos, para que possamos desenvolver este tema que nos foi solicitado pela nossa presidente, que vai tratar do capítulo 5º do Evangelho, o mais longo do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos. E nós trouxemos, para começar, o nosso querido Allan Kardec, com esses dois divisores de águas: Espíritas, amai-vos primeiro e instruí-vos segundo, que já nos direciona para entendermos o nosso tema. Aí nós vemos um nome para o nosso tema: aflições e você. Somos aflitos, porque estamos num mundo de imperfeições, de provas e expiações, então sofremos aflições. Para iniciarmos, então, nós queremos clarear que é muito importante nós conhecermos, nós estudarmos, para nós podermos assimilar tanto conhecimento quanto essas nossas questões filosóficas, espirituais, morais. Então, é importante conhecer. E aqui o nosso querido Allan Kardec vai nos traçar um caminho no Evangelho, que é o Código Universal dos Mundos. Antes de ele chegar no capítulo 5º, por que será que Allan Kardec traz no capítulo 1º, 2º, 3º e 4 outros assuntos? Então, um parênteses. Deixando de lado o prefácio do Evangelho, que na verdade é lindo, seria uma outra exposição, deixando de lado as notas históricas que são importantes, a introdução, nós vamos entrar no capítulo 1º, porque ele era, em primeiro lugar, um espírito preparado, um espírito já pertencente à Pleiade, que desceu no século XIX para codificar a doutrina. Então, ele fez um caminho, né? Tem uma razão, porque Allan Kardec aborda 4 primeiros capítulos antes de abordar as nossas aflições. Então, no capítulo 1º, ele diz, Jesus nos diz, não vim destruir a lei. Então, Jesus chega no orbe, no planeta Terra, nosso governador, e já clareia, não vim destruir a lei. E não veio. Porque a lei natural, a lei invariável, que era o decálogo de Moisés: amarás o Senhor teu Deus, não matareis, não roubareis, é o nosso código universal. Jesus ratifica isso. O que ele modifica? Ele modifica a lei civil de Moisés, que era muito dura, porque foi feita para a época. E aí ele nos traz o amor, resumido naquelas duas náuseas. Então, o nosso Cristo chega nos dizendo que não veio destruir a lei, já pavimentando o nosso caminho para entendermos lá no 5º a nossa aflição. No 2º ele vai dizer, meu reino não é deste mundo. E aqui ele está nos falando de vida futura, a sequência do nosso codificador. Porque se nós pensamos que temos vida futura, nós temos esperança. Portanto, as aflições de hoje poderão ser recompostas, refeitas na vida futura.
no terceiro capítulo do Evangelho, Allan Kardec fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, esse entendimento nós precisamos ter para chegar na aflição. Então, nós temos mundos superiores, mundos felizes, mundos primitivos, mundos regeneradores, mundos de provas e expiações, que é este que nós já estamos acelerados. Lembrando, queridos irmãos, que quando Cristo aqui chegou, o planeta deixou de ser primitivo. Quando é que nós passamos a ser provas e expiações? Com a vinda de Jesus. Então, se nós sabemos que nós podemos ascender a outros mundos, mais uma esperança, mais uma alegria para sermos bem-aventurados na aflição. E agora, no quarto capítulo, Jesus vai nos dizer: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui já é o ponto. Quer dizer, nós temos outras vidas, né? Trabalha a reencarnação. Agora nós já estamos prontos para entrarmos no bem-aventurados dos aflitos, que é o capítulo 5º, porque nós já sabemos que temos vida futura, que existem outras moradas, né? E no capítulo 5º, que é o maior do Evangelho, se os irmãos observarem, é o que tem mais itens, porque vai tratar da nossa dor, do nosso sofrimento. E aqui, Jesus, teremos que ler Jesus. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos, os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E agora, então, postas as palavras do Cristo, nós vamos entender um pouquinho mais o que é a aflição, porque aqui parece um contraditório. Como que eu vou ser bem-aventurado na aflição e no sofrimento? O que é um bem-aventurado? É um feliz, é um vencedor, né? Alguém próspero. Então parece contraditório, mas não é. Aflição, irmãos, é sempre um sofrimento resultado de uma escolha feita por nós. E que tem na base uma imperfeição. A aflição sempre tem na base uma imperfeição e as causas da aflição estão dentro de nós. Se nós formos para um conceito comum da nossa língua, nós vamos encontrar que aflições significam estado de tristeza, e aqui se confunde o próprio conceito com a aflição, porque a tristeza é uma aflição. Mágoa, desgosto, ansiedade. A ansiedade vai desandar a angústia. Então aqui se confundem o conceito com a aflição, porque tristeza é aflição, mágoa é aflição, ansiedade, pessoa ansiosa termina num ser angustiado. Bem, agora eu coloquei um parágrafo que seria até o final da nossa fala, mas para que ele fique andando nos nossos corações, quando nós colocamos assim: na visão espírita, temos como oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Então essa é a beleza da doutrina espírita. As nossas aflições são oportunidades que nós temos. E nós vamos ver como aproveitar essas oportunidades. Agora, irmãos,
para concluir esses primeiros pensamentos, então as aflições são, portanto, né? Nós temos que sempre objetivar o pensamento, o conhecimento, para que ele entre, para que nós assimilemos, porque conhecer é assimilar antes de tudo. Então as aflições são frutos das nossas imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas do homem em qualquer etapa do seu projeto evolutivo. Pode ser que 2 horas atrás nós tenhamos feito alguma escolha que vai gerar daqui 24 horas uma aflição. Para simplificar isso aqui. E embaixo nós colocamos a causa do sofrimento segundo o Espiritismo. E quando nós colocamos este pensamento embaixo, nós vamos ver agora qual é o marco que Kardec dá para as nossas vidas sobre as aflições. Como é que ele toca na aflição? Como é que Allan Kardec toca na aflição? Ele toca na aflição com racionalidade, com respostas objetivas, assim, claras, diretas, que nos fazem vislumbrar um conforto, uma compreensão do hoje, né? E nos vislumbrar a fé no amanhã. É assim que ele vai tocar na aflição. Por quê? Porque ele vai no item 4 e no item 6 do capítulo 5 dizer que as causas atuais, nós temos 2 causas de aflições, atuais e anteriores. É assim que ele toca. E é assim que nós precisamos conhecer, para assimilar, para transformar e para vencer, né, a aflição. Então, de 2 espécies são as nossas vicissitudes, as atuais e as de vidas passadas. E eu vou ler assim 2 parágrafos do nosso codificador. Quantos homens são imprevidentes, caem por suas próprias culpas, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de organização? Quantas uniões que são assim desafetos porque não foram baseadas no amor, foram baseadas no interesse. Então são aflições que nós vivemos num casamento, numa união, num namoro, que nós não estamos ali ligados pela alma. E aí ele segue, até eu sugiro que os irmãos leiam. Mas nós vamos abordar o Emmanuel na Religião dos Espíritos, quando ele diz assim para nós, seguindo Allan Kardec: examina a tua aflição. Quando Emmanuel diz isso, ele vai partir de 2 grandes aflições. Orgulho, que é uma pedreira, o orgulho é uma pedreira, o orgulho ele fecha as portas para nós, ele fecha todas as nossas portas para outros pontos de vista, fecha as nossas portas para podermos ver as variadas leituras do mundo, porque nós estamos ali, eu estou certo, eu sei, né? E uma outra aflição é o egoísmo, onde o Emmanuel vai dizer que vai desandar na egolatria. Por quê, irmãos? A felicidade, ela está em compartilhar. A felicidade não está em usufruir para si mesmo. Que sofrimento! O egoísta e o orgulho são as 2 maiores aflições que nós estamos colocando. Depois Emmanuel vem colocando outras. A agressividade, ele diz que vai desandar na cólera. Então, o irmão colérico, a irmã colérica, agressiva, né? Só vai fazer mal para ela. E aí nós gostamos do Haroldo, que ele brinca lá no fim. O que um colérico vai trazer para si? Vai atacar o estômago, né? Vai atacar o fígado, afetar o cérebro,
Mas ele diz uma coisa engraçada, e vai criar pés de galinha. Né? O colérico agressivo. Né? E nós vamos enrugar mais cedo. Então, vamos brincar um pouquinho até com a aflição, né? Ele traz o crime, né? O crime vai desandar, por exemplo, na delinquência. E o nosso mundo está cheio de delinquência. Várias. Vamos citar uma que está bordejando todos os cantos do mundo, das áreas glaciais, das áreas tropicais, que é a drogadição. Então se começa com um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, quando vê a pessoa se perdeu, né? Então, que aflição para essa pessoa, para aqueles que a rodeiam e até para os profissionais da saúde que a tratam. É uma enorme aflição. Até nós nos emocionamos quando falamos dessa aflição. Que pega crianças, adolescentes, adultos, pais, vovôs e vovós. Tem vovôs e vovós fazendo tráfico. Aí Emmanuel traz o fanatismo, que ele chama de intolerância. O intolerante, ele não consegue ouvir, ele não consegue ver, ele tem razão. Então é uma enorme aflição. Vamos deixar algumas mais suaves para o fim. A inveja vai descambar para o despeito. Mas o invejoso, ele sofre tanto que ele nem consegue reconhecer valor naquilo que tem. Ele não vê valor naquilo que ele já tem. Mas o pior ainda, ele não consegue dar valor ao que ele já conseguiu. É uma grande aflição, né? Depois nós temos, eu vou falar um pouquinho do medo, mas o medo é mais complexo. Então eu vou dizer o seguinte, essa frase não tiramos de ninguém, mas das nossas experiências. É o maior desassossego da alma, é o medo. Porque o medo, ele paralisa e ele manipula. Ele tem a capacidade de tornar as pessoas manipuláveis. Então nós temos que ter cuidado. Agora, tem um lado do medo que podemos dizer que é bom, tá? Tipo, nós temos um instinto de sobrevivência que Deus ainda deixa dentro de nós, né? Tivemos essa semana uma notícia, só para exemplificar a parte boa do medo. Um senhor estava numa beira de uma montanha, feliz, tirando selfie, e caiu. Não funcionou nele um pouco de medo, que ele estava na beira da montanha, né? Então o instinto de sobrevivência não veio. Então esse medo como instinto de sobrevivência até é bom. Porque se eu vou tropeçar e vou ver que eu vou cair, o meu instinto de sobrevivência, eu estou com medo, mas o meu instinto de sobrevivência vai me fazer me segurar em alguma coisa. Agora, aquele medo, que é um desassossego da alma, que fica preocupado com o que vai acontecer amanhã, ele não dá conta do que vai acontecer. Nós não vamos dar conta, irmãos, do que vai acontecer daqui 15 minutos, do que dirá amanhã. E aí nós nos deixamos tocar pelo medo. Então vamos viver o hoje. E o hoje agora é um ambiente gostoso, aqui está iluminado. Eu estou vendo que há uma placidez legal, uma luz bonita nessa plateia, né? Então esse é um momento bom de vida, viver o hoje. Vamos querer dar conta do amanhã? Como? Vamos viver o hoje. E eu deixei a indisciplina para o fim, para trazer o Francisco Cândido Xavier. O indisciplinado é uma desordem.
Ele não consegue nem chegar no horário, na hora do trabalho. Hoje à tarde, na reunião de mães, foi muito interessante. Nós demos um exemplo simples, mas não era esse assunto. O assunto era a oração. Aquele que levanta 5 minutos antes do trabalho. Aí ele não acha a chave do carro. Aí ele encontra a chave do carro, correndo. Aí ele chega no carro e encontra um trânsito. Quem tem carro encontra um trânsito apavorado. Ele vai culpar o trânsito, ele vai culpar que ele não achou a chave do carro, mas ele não vai se dar conta que essa aflição que ele está sofrendo é por falta de uma organização dele. Deixa um lugar para colocar a chave sempre. Levanta mais cedo, toma o seu café e sai tranquilo no trânsito. Então viram das mais simples aflições as mais poderosas, como o medo, como o orgulho, como o egoísmo, né? Então, o que o Chico diz? A disciplina, meus irmãos, ela não é uma grade, ela não é uma prisão. Ela é uma chave que abre todas as portas para nós entrarmos e sairmos a hora que quisermos. Francisco Xavier nos ensina isso. E aí Allan Kardec vai nos dizer que cada criatura tem a aflição que merece. E vamos entrar ali, não sei agora, vamos ver. Se não há uma causa atual nesta vida, há uma causa anterior, que nós não podemos evitar. Mortes prematuras, acidentes, doenças de nascença, o que mais que eu anotei aqui? Reveses de fortuna, perda de seres queridos e flagelos naturais. Nós estamos ainda vivendo um flagelo natural, que é uma pandemia. Mas essa pandemia veio do nada, não é justa, não tem causa? Não! Tem causa em nós, nas nossas ações, nas vibrações que não mudamos, nas orações que não fazemos, no bem que deixamos de fazer. Essa pandemia é isso. A gente até continua estudando o livro do Divaldo, No Mundo de Regeneração, que fala muito bem da pandemia. Então, feita essa colocação, queremos dizer que na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, nós vamos tomar uma renovação maravilhosa de valores, vamos absorver valores que nos ajudem a viver uma vida com mais qualidade, né? É como entrar no mar. Entrar no mar numa tarde gostosa, em que o mar está morno, e que nós sentimos algo muito além de nós, que é aquela imensidão, né? Aquela água que nos banha. E nós precisamos, então, capítulo 3º, Livro dos Espíritos. Por isso que estudar é importante. Às vezes dá uma preguiça, nem falei na preguiça, mas dá uma preguiça, mas nós temos que insistir e estudar para tomar esse banho lá nas leis morais. Muito bem. Agora aqui, sejam as causas atuais, sejam anteriores, há uma justiça que borda todas as nossas aflições. Sejam desta vida, sejam queridos, lá nas nossas vidas passadas, nós estabelecemos elos que nos aprisionam e que vêm nos aprisionando há séculos. São elos que nos aprisionam e talvez nessa vida, quantos elos estão lá? Né? Então, o conhecer e o viver tem que nos ajudar a desfazer estes elos. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não pode agir com parcialidade. Portanto, toda a aflição, né, deriva de uma causa. Pois que Deus é justo, justa de ser essa causa. Seja essa causa agora, porque eu sou impaciente, porque eu não lido com essa aflição de uma maneira correta. Eu não estabeleço regras, eu não me coloco limites.
né? Aí o Espiritismo vem pela palavra dos Espíritos desvendar estes véus, e aqui nós devemos nos compenetrar, senão vejamos. Jamais, jamais deve o homem esquecer que se ele se acha num mundo inferior, que é onde nós estamos, é um mundo inferior, por isso que o Kardec faz aquele caminho, ó, aqueles 4 capítulos, para nos preparar a chegar aqui, é porque nós estamos presos neste mundo pelas nossas imperfeições. Agora, também significa que todo o sofrimento suportado neste mundo denote uma existência de uma falta, também não significa, pode não significar isso, porque muitas vezes as provas são buscadas pelo Espírito para poder resgatar mais fácil, evoluir mais rápido, e Deus permite a misericórdia de Deus. Até há uma fala no Evangelho que diz assim: bah, mas as aflições já são muitas, para que tu vais pedir mais? Mas se o Espírito pede, e como todos nós temos um projeto reencarnatório, com exceção daqueles que são compulsórios, há espíritos que pedem sim uma prova para evoluir rapidamente. Então, o que ele vai sofrer não vai ser nem causa desta vida e nem causa anterior, vai ser algo que ele pediu. Fica claro, queridos? Tá. Bem, então, como ser bem-aventurado no sofrimento? Estou cuidando do relógio, chegamos ao fim. Só tem uma maneira de entender a palavra de Jesus lá em Cafarnaum, perto daquele mar da Galileia, quando ele sobe várias vezes naquelas fraldas de montanha de Cafarnaum. Só há maneira de entender ser feliz na aflição. E qual é essa maneira? É não estragar a oportunidade, e aqui Emmanuel que fala, com impaciências e queixumes. Porque eu sou agitado, porque eu sou angustiado, vai procurar examinar a tua aflição e encontrar formas de lidar com ela, né? Não com queixumes ou com impaciência. É fácil, irmãos, não é fácil, mas nós estamos aqui para aprender e para fazer, né? Do contrário, terá que recomeçar. E aqui nós trazemos o Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu não posso voltar atrás nas minhas impaciências, né, nas minhas angústias, mas eu posso, a partir de agora, fazer um novo fim. Querem uma brincadeirinha no final? Bem, aqui é a Cecília Meirelles. Aqui para nós assim aliviar um pouco, né? Nós, os aflitos. A Cecília Meirelles tem uma poesia para criança. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Se nós formos analisar isso profundamente, é nós. Porque hoje eu quero sol, porque amanhã eu quero chuva. Mas aqui é para criança. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. Claro, só um espírito superior, né? É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Para a criança, mas às vezes a gente está aqui, mas quer estar lá, e bom. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Somos nós, que nem criança, escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Vamos trazer para nós. Não sei se vejo a novela, se vou ver um filme, ou se eu vou fazer a minha aula online. É ou não é? Vamos trazer para nós. Se saio correndo, eu fico tranquilo.
No caso do adulto, a gente pode modificar, mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se é isto ou se é aquilo. Então, irmãos queridos, está na hora de nós entendermos, né, o que é melhor para nós, se é isto ou se é aquilo, né? No pensar com todo esse código dos mundos, porque isso aqui é um código dos mundos. Nós temos os artefatos, nós temos os conhecimentos, nós temos as vivências. O que nós precisamos neste mundo? Trabalhar a nossa aflição. E viver com mais qualidade. Não querer dar conta do amanhã, não querer ficar chorando o passado, não é? E sempre com a máxima áurea: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Agradeço a todos.